A terra ainda cheirava a lodo e morte quando os filhos de Noé começaram a repovoar o mundo. O arco-íris, embora fosse uma promessa de paz, era visto por muitos com olhos de desconfiança. O trauma das águas profundas estava gravado no DNA daquela nova humanidade. Cada nuvem carregada, cada trovão distante trazia de volta o pavor do abismo. Eles não queriam mais o céu. Eles temiam o que o céu poderia derramar sobre eles. Foi esse medo, e não a fé, que impulsionou os primeiros passos para longe do Monte Ararat. Eles buscavam uma segurança que não dependesse de promessas divinas, mas da força de suas próprias mãos. Entre os descendentes de Cão, surgiu uma figura que mudaria o curso da história: Nimrod. Ele não era apenas um homem, era uma força da natureza, um poderoso caçador diante do Senhor. Mas Nimrod não caçava apenas animais para o sustento. Ele caçava a vontade dos homens. Ele foi o primeiro a entender que o medo poderia ser convertido em poder político. Nimrod ofereceu àquela humanidade traumatizada algo que Deus parecia ter retirado: a proteção de muros. Ele se tornou o primeiro tirano, o primeiro a vestir uma coroa de bronze forjada na soberba, convencendo o povo de que, sob seu comando, o homem nunca mais seria humilhado pelas águas ou pelo destino. A marcha em direção ao Oriente não era apenas uma migração. Era uma fuga da presença do Eterno. Eles encontraram uma planície na terra de Sinar, um vale vasto, quente e fértil, onde o horizonte parecia não ter fim. Ali, longe das montanhas onde Noé oferecia sacrifícios, a humanidade decidiu fincar suas raízes. Vinde, disseram eles, não como um convite à adoração, mas como um chamado à rebelião coordenada. O projeto de Nimrod ganhava forma: criar um centro de gravidade humano onde Deus fosse um estranho. A planície de Shinar tornou-se o berço de uma nova era, a era do homem autossuficiente. A tecnologia da torre foi a primeira revolução industrial da história. Façamos tijolos e queimemo-los bem. Há uma teologia sombria escondida nesse ato. A pedra é criada por Deus. O tijolo é fabricado pelo homem. Ao rejeitar a pedra natural para usar o barro cozido, a humanidade estava dizendo que a criação original não era suficiente. Eles queriam um mundo feito à sua imagem. O betume negro, aquele piche viscoso e fétido que Noé usara para vedar a arca da morte, agora era usado para unir os tijolos da soberba. O que serviu para a salvação agora servia para a insolência. O piche fervia nos caldeirões de Sinar, e com ele fervia a alma de uma civilização que acreditava poder selar seu próprio destino contra o trono de Deus. O zigurate começou a subir, centímetro a centímetro. O barro cozido desafiava a gravidade. Milhares de escravos e cidadãos trabalhavam em um uníssono hipnótico, movidos pela voz de Nimrod,
que ecoava do topo das fundações. Eles não estavam apenas construindo um edifício, estavam construindo um portal. Façamos para nós um nome. O nome de Deus era uma lembrança incômoda do dilúvio. O nome do homem seria o monumento da sua superação. A torre não era para o culto, era para o assalto ao céu. Eles queriam subir até onde Deus habita, não para servi-lo, mas para olhar em seus olhos e dizer: nós também somos deuses. Imagine o som daquela unidade. Uma única língua, um único vocabulário de ambição. Não havia discordância, pois não havia espaço para o espírito. O zigurate rasgava as nuvens, e do seu topo, Nimrod observava o mundo como se fosse seu quintal. Mas a ironia divina é cortante. Enquanto os homens se sentiam gigantes, o texto sagrado nos diz que Deus precisava descer para ver o que eles estavam fazendo. Para o infinito, aquela torre monumental não passava de uma rachadura na poeira. A soberba humana é sempre microscópica diante da majestade do Eterno. O olhar de Deus não era de medo, mas de uma justiça que não permitiria que o homem se destruísse novamente pela própria união com o mal. O colapso não veio através de raios ou terremotos, veio através do silêncio e da confusão. Em um momento, um arquiteto pedia argila e recebia um olhar vazio. Um pai chamava o filho e o que saía de sua boca era um ruído estranho e assustador. O pânico espalhou-se mais rápido do que a construção. A unidade, o único pilar que sustentava a torre, desmoronou em minutos. O vizinho tornou-se um estrangeiro. O amigo tornou-se uma ameaça. O zigurate, que deveria tocar as estrelas, tornou-se o túmulo de uma ambição inacabada. O betume secou, o fogo dos fornos apagou, e o som de Sinar tornou-se uma balbúrdia de desespero. A grande dispersão foi o nascimento da solidão humana. As famílias partiram em direções opostas, fugindo umas das outras, porque não podiam mais se entender. A Torre de Babel ficou para trás, uma carcaça de tijolos abandonada no deserto. Um lembrete eterno de que toda tentativa de tocar o céu sem Deus termina em isolamento. As nações nasceram ali, não da diversidade celebrada, mas da incapacidade de comunhão. A humanidade espalhou-se, levando consigo o orgulho ferido e o desejo de reconstruir Babel em cada novo território. O sonho de Nimrod morreu, mas o seu espírito continuaria a assombrar a história. Babilônia tornou-se um símbolo, um estado de espírito que se renova a cada século. Mas enquanto as nações se perdiam em suas próprias línguas e deuses de barro, o Eterno já estava preparando o antídoto para Babel. Ele não olharia mais para as multidões unidas no erro, mas para um único homem, vivendo na mesma terra de Sinar, em uma cidade chamada Ur. Um homem que aprenderia que o céu não é invadido por torres, mas alcançado pela obediência. O tempo de Nimrod e seus tijolos terminou.
O tempo da promessa e da fé está prestes a começar. No próximo capítulo de Crônicas Eternas, deixamos a balbúrdia das multidões para seguir os passos solitários de um patriarca, Abraão, o amigo de Deus.